né? 230. Bom, hoje a gente vai começar um conteúdo novo, porque a gente já começou a falar, inclusive, sobre o período composto. E eu preferi começar com o período composto por coordenação, que é um pouco mais tranquilo, e depois a gente passando para as orações subordinadas, né? Depois que a gente passar por esse período de orações coordenadas. Então, eu começo aqui com vocês mostrando as conjunções coordenativas que vocês vão utilizar para poder identificar a classificação das orações coordenadas, né? Então, aqui eu coloquei um apanhado. O que é a conjunção? É a palavra que liga duas orações ou termos da mesma função na oração. Quando a conjunção exerce o papel de ligar as orações, estabelece entre elas uma relação de coordenar ou de subordinar, né? Eu lembro que algumas aulas passadas, bem quando a gente ainda tinha aula presencial, eu comentei com vocês que a diferença básica da oração subordinada para a coordenada é que a coordenada é o que a gente chama de, como se, um exemplo assim, bobo para a gente brincar, é como se fossem as independentes, que elas não precisam de ninguém. O subordinado é o funcionário que está subordinado a algum patrão, algum chefe, tá? A coordenada, elas sobrevivem separadas. Se você separar uma da outra, elas têm funções distintas, tá? Então, aqui eu coloco que elas são independentes entre si, ou seja, possuem significado singular, mesmo que ligadas pela conjunção, tá bom? Bom, a lua surgiu e as estrelas mudaram o céu de luz. As duas orações estão ligadas pela conjunção e não têm relação de dependência entre si. A lua surgiu é uma oração e as estrelas inundaram o céu de luz, outra oração que não depende da primeira. Tá bom? A primeira oração, como diz aí, tem sentido completo e é independente da segunda, que também tem sentido completo, tá? Aqui embaixo tem mais exemplo e tem as conjunções que eu coloquei separadas para vocês saberem quais são, tá bom? Tem alguns exemplos. Observe que a conjunção está ligando duas palavras, que é o exemplo de cima. Aqui a gente vem com as conjunções aditivas, que exercem a ideia de soma. Aí a gente tem e, não só, mas também, nem, que é igual a e não, tá? E etc. E o exemplo, fui à escola e joguei bola. Então, eu acrescentei uma informação, por isso que é chamada de aditiva. Adversativa, exprime ideia de contraste, oposição. Quais são elas? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto e etc. Exemplo, fui à escola, porém, não levei meu caderno. Então, existe uma adversidade aí, um contraste de ideias. Alternativa, exprime a ideia de alternância ou exclusão. Então, eu tenho ou, ora, e etc. Exemplo, ou estudo para a prova ou tiro nota baixa. Então, eu tenho uma alternativa aí, ou uma coisa ou outra. Ora como fast food, ora me alimento bem. Ou seja, ele também está mostrando uma adversidade, que ora ele vai comer um fast food, um lanchinho, outra hora ele vai se alimentar com uma coisa mais saudável. Conclusiva, exprime a ideia de conclusão. Nós temos pois, logo, portanto, por isso e etc. Exemplo, pratiquei exercícios físicos, por isso me senti muito melhor. Então, dá a ideia de conclusão, né? Explicativa, exprime ideia de explicação, e a gente tem como exemplo aí porquê, que, etc. Exemplo, ele deve ter saído da escola, pois não veio mais. Ou seja, estou explicando por que eu acho que ele saiu da escola, porque ele não apareceu mais, tá? Então, nas orações coordenadas, o que a gente tem que ter de ideia? Que as orações, elas são independentes. Ou seja, não há relação sintática entre elas que causa essa dependência. A gente tem as assindéticas e as sindéticas. As orações coordenadas assindéticas são caracterizadas pelo período composto justaposto, ou seja, não são ligadas através de nenhum conectivo.
Exemplo, chegamos na praia, nadamos, jogamos, comemos. Ou seja, vocês viram que a gente não usou nenhuma conjunção aí. Outro exemplo, pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Então, eu tenho 3 orações aí, ó. É um período composto por 3 orações que são independentes e são assindéticas porque não tem conjunção. Quando eu tenho conjunção, eu chamo de sindética, que é o que a gente vai ver agora. Então, ó, pegou a chave, uma oração. Abriu a porta, outra. Suspirou fundo, outra. Todas elas são independentes, nenhuma depende da outra. Agora, como eu vou classificar as sindéticas, elas são caracterizadas por período composto ligados por meios de uma conjunção coordenativa. Então, seria até bom vocês marcarem isso com aquele marca-texto de vocês, para não esquecerem que a diferença básica da assindética para a sindética é justamente o que? O uso da conjunção. Nesse caso, as orações, dependendo dos conectivos, podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, como eu mostrei lá em cima. Inclusive as conjunções antes de vocês verem as orações aqui, tá bom? E aí vocês vão ver como é que eu vou chamar de aditiva. Quando eu perceber que os conectivos que coordenam as orações aditivas são esses que eu usei de exemplo lá em cima. E, nem, não só, mas também, por aí vai. Se eu usar um desses conectivos, eu chamo de aditiva, porque está adicionando informação. Se eu usar um desses outros conectivos aqui, uma dessas conjunções, eu chamo de adversativa, ó. E, mas, contudo, todavia, entretanto. Olha o exemplo aí. Eles querem sair, porém estava chovendo. Então, existe o quê? Uma adversidade aí. Alternativas são aquelas que a gente vai utilizar os conectivos alternativos que eu coloquei lá em cima. Ou, ora, quer. Conclusiva, os conectivos de conclusão. Logo, portanto, por fim, por conseguinte, pois, então e consequentemente. Então, vocês vão ver que eu coloquei até mais exemplos quando eu coloco nas orações coordenadas. Explicativas, vocês vão usar os conectivos que são as conjunções coordenativas explicativas, que são esses exemplos aqui. Isto é, ou seja, saber, na verdade, porque, que e pois. E aí, exemplo aqui para vocês, tá? São apenas 5, não é difícil de vocês gravarem, de vocês entenderem. Porque pelo contexto que utiliza as conjunções, você já percebe se está explicando, se está adicionando, se está trazendo alguma alternância, tá? E depois, se vocês quiserem marcar as conjunções lá em cima, até aqui mesmo vocês podem marcar, ó. Quando você pegar as alternativas, você já vai pegando um marca-texto e vai marcando para depois vocês gravarem, lembrarem quais são. Aqui embaixo a gente tem um exercício. Na número 1 eu quero que vocês leiam os enunciados a seguir, depois vocês vão assinalar a sequência correta. Na 2, eu quero que vocês completem essas orações com esses conectivos aí, com essas conjunções que eu coloquei aí. Lembrando que eu coloco do lado o que eu quero, uma explicação, oposição e por aí vai. Na 3 é para escrever os períodos a seguir no caderno, completando as orações coordenadas que expressam, as relações de sentido indicadas nos parênteses. Levem em conta os conhecimentos adquiridos, conforme a gente já viu lá em cima. Então, aqui na letra A, na adolescência, alguns diminuem os cuidados com os filhos, porque aí vocês vão complementar explicando, tá? Transformando numa oração explicativa. E nos outros, o mesmo. Quando eu deixar para vocês na plataforma, eu vou deixar o primeiro feito como exemplo, para vocês entenderem como é que é, tá? Leia o texto a seguir, tem um texto aqui para vocês depois tirarem essas informações que eu estou pedindo aqui em letra A e B. Na 5, o segundo período é composto por 3 orações, releia, também para vocês tirarem. Na 6, tem essa frase aqui que foi retirada de uma revista, eu quero que vocês respondam esse questionamento. Na 7, é para vocês utilizarem a conjunção que for mais adequada para ligar em um só período as orações a seguir.
fazendo as adequações necessárias, né? Aí a gente tem 2 orações separadas, aí inclusive por ponto, e vocês vão juntar com um conectivo e transformar numa oração só. Num período só, uma oração, desculpa, porque tem mais verbos. Então, vocês vão transformar num período só, e não períodos separados. Eu vou deixar a letra A pronta para vocês também como exemplo na plataforma, para vocês entenderem como é que vocês vão fazer. Na 8, vocês vão fazer a correlação aqui. E só isso. Não, desculpa, coloquei um pouquinho mais. Tem uma tirinha aqui que eu quero que depois vocês respondam aqui. Outra tirinha para fechar. Acho que agora fechou. E vocês vão marcar aqui a alternativa correta, tá bom? Somente isso. Dúvidas, reclamações, elogios, vocês podem mandar pela plataforma ou, como a gente sempre faz, ali pelo WhatsApp, que a gente se fala até muito mais rápido, tá bom? Vou colocar os outros no exemplo de cada para vocês entenderem melhor. Beijocas, fiquem em paz.